Brasileiros e brasileiras. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é meu canal. Calfani Mimimi em cima do muro. Olha, quem puder, cara, me dá aquela bola, dá aquela curtida que eu imploro para vocês me darem. E se puder, deixa um comentário, cara. Fiz bastante comentário no vídeo anterior, respondi a todos. E o que você colocar aqui vai ser respondido independente do que você fale. Sua opinião sempre será respeitada aqui no meu canal. Então, quem puder, dá aquela compartilhada, me ajudar aí, né? Mas vamos pro vídeo que é o que é mais importante. Gente, já teve a polêmica de ontem, né, da Perdigão e tal, com a De Júnior falando. Depois viu a Lia Zarutti, que também comentou sobre o assunto. Ela costuma também sempre se meter nesse tipo de polêmica, né? Faz parte do canal dela. E hoje teve o Arthur do Mamãe Falei. Só que o Arthur, ele já está comentando de uma nova polêmica. Detalhezinho, em novembro o preto apanha bastante, cara. Todo ano é a mesma coisa, sempre tem que arrumar alguma coisa. Então, os negros têm que pensar 3, 4 vezes antes de se expressar em novembro, porque é a época de negro apanhar, né? Mas fica só assim, não entre aspas, finge que não ouviram isso, né? Mas só para a gente reparar na recorrência histórica das coisas. O que eu estou querendo falar? O Arthur e a Elio Zarutti, eles fizeram uma crítica a uma entrevista, uma participação, né, na Negrali, na Jovem Pan, onde pergunto para ela sobre apropriação cultural. E de cara, eu quero só dizer algo para vocês. Se você viu o vídeo da Zarutti, e principalmente a Mamãe Falei, você já criou meio que como é que eu vou dizer? Um preconceito referente ao tema e ao assunto. Se você viu esses vídeos antes de ver no vídeo da Negrali, ou se vocês não viram o vídeo da Negrali, porque eu assisti e fiquei meio chateado até. Eu falei, pô, cara, mulher deu mole, não é isso, pô, nada a ver. Mas quando eu vi a entrevista em si, que foi há pouco tempo atrás, foi no meu trajeto indo para casa, falei, caraca, cara, mais uma vez, e a gente percebe que as pesquisas estão corretas. O índice de analfabetismo funcional, ou seja, pessoas que não conseguem interpretar texto e tal, e no cara é muito grande. E eu percebo nesse momento como é difícil interpretar certas coisas, porque a Lívia errou bastante e o Arthur também errou bastante, cara. No caso da Perdigão, eu vou começar só terminando aquele vídeo de ontem, né? Que a Lívia comentando agora com a De Júnior sobre o lance da Perdigão, se for racismo ou não foi. Ela meio que define que não foi, porque a família é meio misturada, tá muito pro mimimi e deve ter alguma coisa comercial aí em jogo, né? Eu também cheguei a comentar que parecia que estava vendendo algum produto, né? Alguma consultoria, algo do gênero. E eu deixei a minha conclusão, e que não mudou depois do vídeo da Lívia, é que realmente, embora não dê, eu não acho que dá para bater o pé 100%, é algo muito racismo, tal, A, B. Não acho não, talvez tenha sido até algo acidental. Mas eu volto a afirmar é que certos temas você tem que ter um cuidado maior. Com a questão do negro, algumas coisas, algumas posições, alguns papéis, você não deveria expor o negro. Mas por que ele é especial? Não estou falando de ser especial ou ser diferente. É que por contexto histórico fica muito ruim ele ficar em certas exposições. Por exemplo, fazer o papel de bandido. Você meio que evita isso. Por quê? Porque é ruim. Ele já tem esse estigma. Você sexualizar a mulher, você fazer certas coisas com o judeu, algumas coisas com criança, sexualizar crianças. Então, algumas coisas, embora você não tenha uma proibição necessariamente em alguns casos, não fica de bom tom. E talvez pensando na parte de não fica de bom tom, que a gente pode criticar a propaganda da Perdigão. Não que ela tenha sido muito agressiva ou agressiva. Eu não achei assim, eu não me senti agredido. Mas não fica de bom tom certas coisas como ocorreram na propaganda. E seria ideal que não tivessem pessoas negras nessa parte de que recebeu Chester, ou que como se fossem os pobres que receberam algo, porque o negro já tem esse estigma de pobre e tal. Então, não fica de bom tom. Mas eu também não acho que é um pouco de mimimi você ficar reclamando disso. Dá para passar na boa, light. Agora vamos para a polêmica mesmo do vídeo de hoje. Gente, minha voz está indo embora, cara. Como é que eu vou gravar o vídeo amanhã?
qual é a polêmica do vídeo de hoje? A Negra Lee, ela foi na Jovem Pan, fez uma entrevista e tal, e durante um período, me esqueci o nome do repórter que apresenta o programa, ele pergunta sobre apropriação cultural. Algo que acontece com a filha dele e tal, que ele ficou com medo que a filha dele estava com uma blusa de uma feminista muito conhecida e tal, mas a filha dele era branca, né? E como é que ela interpretava isso? Será que deveria usar? Não deveria? E meio que de cara, ela meio que já. E fala também alguma coisa referente ao turbante e tal, que também teve o caso do turbante, que mulheres brancas não deveriam usar, segundo o que aconteceu, um caso, acho que foi ano passado, né? Onde um grupo de mulheres negras não queriam que uma mulher branca usasse turbante, porque isso é da cultura negra e tal. E a Negra ali, ela dá uma passada sobre isso, mas muito rápida. Primeiro que ela já dá a definição principal. Não é sobre isso que a gente está falando. Isso não é importante. Isso é muito pequeno comparado a tudo que se representa nessa apropriação cultural. Ou seja, esse lance do turbante, ignora a apropriação. Até aí, ok. Aí vem um Mamãe Falei, né? E a Zaruti, né? Fazendo os comentários sempre muito inteligente, né, cara? Mas o Mamãe Falei sempre foi mais além, porque ele foi muito enfático ao falar das roupas que ela usa, que são coisas que foram feitas por pessoas brancas, ou vindas da Europa, a mesma coisa ali, Zaruti, o óculos escuro e tal, mas não era sobre isso que estava sendo o tema, não foi sobre isso que foi falado. Ninguém está falando que não poderia usar, que o negro não poderia usar, que o branco, que alguém não pode usar a cultura de alguém. O que foi falado foi que num desfile, que foi o exemplo dado, onde tem 100 pessoas, o tema do desfile vai ser a África, e você não deu participação para pessoas negras desfilarem. Eu acho que isso incomoda. Pelo menos eu imaginando essa cena, eu me sinto incomodado. Por quê? Porque o tema é África, ok? Então, quando você vê, se você assistir depois o vídeo do Momento Falei, se você já assistiu, eu tenho certeza que você já está repensando isso que foi dito. Tanto do Momento Falei quanto das Zaruti. E percebendo o como eles conseguem tirar algo que parece simples de entender, descontextualizar, fazendo com que a narrativa deles, sim, funcione. E isso é muito ruim. Desculpa, gente, cara, meu voz está indo embora. Mas vou tentar continuar. Aí o repórter, ainda referente ao tema, que vem aqui a parte do Elvis Presley, que acho que é a que vocês deviam estar esperando ouvir, né? E me desculpe pelo desânimo, cara, mas hoje está difícil. Mas eu prometi que ia fazer e eu vou tentar fazer até o fim, enquanto der. O que acontece, cara? Quanto ao lance do Elvis Presley, o repórter não é a Negra Lee. A Negra Lee não puxa o assunto. A Negra Lee não chama. Ela, olha, o Elvis Presley se apropriou, não foi. Isso não aconteceu. Isso não existe. Você vai ver o vídeo agora no YouTube, 5 minutinhos, é muito rápido. Você vai ver assim, cara, realmente quem falou puxou o assunto foi o repórter. Não foi a Negra Lee. Então tá. Aí o repórter dá o exemplo tipo assim. Pô, mas no caso do Eminem e do Elvis Presley, eles se apropriaram culturalmente de algo que foi a origem dos negros, né? Eminente, sabe? Parte do hip hop. Elvis Presley, o rock. Pelo menos aquilo que a gente considerava o rock daquela época. Que veio do soul, do blues, do jazz, daquela mistura que existia e que já era feita pelas pessoas negras. Então, cara, o que acontece? Ela fala mais ou menos o seguinte: no caso do Eminem não teve problema nenhum, porque o Eminem, embora fizesse muito sucesso com algo que ele se apropriou dos negros, os negros não sumiram por causa disso. Eles continuaram fazendo sucesso. No caso do Elvis Presley, não. Mas ela não fala que é o Elvis Presley que fez isso. Ela não diz que o Elvis Presley sacaneou os negros. Ela não fala que o Elvis Presley é o malvadão. Ela não fala que o Elvis Presley roubou, matou. Não fala nada disso. Ela fala do caso do Elvis Presley porque a sociedade que existia naquela época, o que aconteceu. No momento em que o Elvis Presley começa a fazer sucesso, aquilo que fez ele fazer sucesso, aquele ritmo, as danças, a maneira como ele cantava, cara, já existia há muito tempo.
Os negros já faziam aquele mesmo sucesso, aquele mesmo tipo de som. O próprio Elvis Presley já tinha dito isso, que não inovou, não inventou. Ele só pegou aquilo que ele já ouvia, que ele já gostava, que ele já conhecia, sons que eram dos negros. Então, nesse aspecto, o Elvis Presley até sempre foi um cara muito sincero. E ele contribuiu muito para a cultura dos negros, para que tivessem grandes nomes que surgiram após isso. Mas o que a Negra Lee falou foi referente a, pelo fato de não darem mídia, porque existia um racismo muito grande, mercadológico e social, ou seja, a sociedade, que era muito racista, não queria que o negro ascendesse de maneira nenhuma. Não seria legal ver uma plateia cheia onde o negro seria o grande destaque. A cultura dele seria aclamada, as pessoas gostariam do que ele cantava. Isso é horrível, uma sociedade racista, isso não pode nem ser imaginado. Até que Elvis Presley cantou, mostrou o som dele, que é justamente aquilo que os negros já faziam, e de repente descobriram aquilo que já existia há 500 anos, os negros daquela época, que já existiam naquela época. Pô, falaram, ué, ele tá fazendo aquilo que a gente já faz há muito tempo, só que de repente aquilo ficou bom, porque o mercado passou a comprar. Então o que ela quis dizer foi que, pelo fato do Elvis Presley existir, você não precisava ficar dando voz a outras pessoas, outros negros que faziam o mesmo som há muito mais tempo até do que ele. Por quê? Porque a mídia achou alguém branco que fizesse aquilo que era muito bom. Ou seja, o mercado musical já conhecia, sabia que aquilo existia, sabia que aquilo era muito bom, obviamente queria consumir, mas como é que eu vou botar alguém preto para representar isso? Não dá. Aí aparece o Elvis Presley. Aí, porra, foi útil ao agradável. Vamos botar o Elvis, que ele tem a imagem que a gente precisa para poder vender agora o produto que a gente sabe que é muito bom. E bombou. O que eu acho? Que no pensamento dela, conforme depois ela foi perguntada pelo repórter, porque o repórter deixa mais ou menos da seguinte maneira. Então você acha que foi ruim o Elvis Presley ter feito sucesso e tal, e depois ter aberto, devido ao Elvis Presley fazer sucesso, o ritmo ganhou notoriedade de todo mundo, e automaticamente as pessoas passaram a conhecer, e artistas negros ascenderam por causa disso. Ao que dá a entender é que ela não achou isso legal porque o fato dele existir fez com que as pessoas não fossem obrigadas, né, a procurar aquilo que já existia, que era bom, que seriam pessoas negras que faziam sucesso. Ou seja, eu deduzindo segundo aquilo que ela disse. Aí você pode me corrigir que eu posso estar interpretando incorretamente, mas eu não vou inventar igual o Arthur e a Lívia fazem muitas das vezes. Seria mais ou menos isso. O som existia, era bom, as pessoas que conheciam de música queriam muito, queriam botar muito para rádio, para as apresentações, não sei se existia televisão naquela época, acho que sim, nos Estados Unidos acho que sim, para que aquilo começasse a vender e dominar o mercado. Só que como é que eles vão colocar se quem existe é negro? Difícil, a sociedade era muito racista e tal. Então, cara, mas se não existisse o Elvis Presley, em algum momento eles iam ter que dar chance, eles iam ter que ser o primeiro. Ia ter que ter alguém que aparecesse, gente, não tem como. Esse tal de Chuck Berry é muito bom, cara, né? Vamos botar ele para aparecer, vamos ver o que vai dar. Entendeu? Eu acho que vai muito mais nesse sentido. Tipo, de imaginar que se por acaso não houvesse uma pessoa branca que pudesse canalizar tudo para ele, em algum momento teriam que dar chance para pessoas negras que já faziam trabalho há muito tempo e que ninguém olhava para eles. E eu acho que é muito mais nesse sentido aquilo que ela falou. De qualquer forma, ela não falou nada negativo do Elvis Presley. Isso aí é fato. Você vai ver o vídeo e você percebe que ela não faz um ataque ao Elvis Presley como parece que é feito, né? Quando o Arthur, que é um cara que interpreta muito bem os textos, né? A gente já tem um histórico do Arthur fazendo as suas distorções, né? E a Zaruti, que é sempre também de acordo com o viés dela, sempre atacando negros, faz algo que não tem nada a ver. Tanto nesse momento, quanto no momento, agora já encerrando essa parte da... Desculpe. Da Negra ali, só o finalzinho agora do vídeo da Zaruti, onde ela fala da trança, onde a Isa tá com uma trança, falando de apropriação cultural, e se percebe que a Isa teve um estudo e ela embasou bem aquilo que ela falou.
Eu acho que uma pessoa até com má vontade entenderia. Acho que até a Zaruch entenderia. Quando ela fala, por exemplo, das tranças delas, que a trança, e ela não fala em nenhum momento que não queria que uma branca usasse. Ah, não quero que uma branca use, não. Ela não falou isso. Quem fez essa interpretação foi a Zaruch. É impressionante. Ela só achou importante o que seria apropriação. É você usar algo que você não sabe o que é, de onde veio e qual é a importância cultural que aquilo tem para o povo ou para a etnia que tinha, o que representava para aquelas pessoas. Tipo, é diferente, pensando bem nerd, uma espada para uma pessoa no Brasil e uma katana para um japonês. Mesmo que a espada no Brasil seja uma katana, para mim que sou nerd, eu entendo culturalmente o que isso representa, até porque eu adoro coisas japonesas. E existe toda uma simbologia também para o japonês. Mas quando o americano vai lá e toma aquilo e usa simplesmente como qualquer espada, sem qualquer critério, você apropria-se culturalmente e ignora que existe toda uma história, todo um contexto no povo original. E é mais ou menos sobre isso que o movimento fala, quando da apropriação cultural, que meio que toma para si uma cultura sem dar valor à cultura original. E é mais ou menos isso que eu quero explicar sobre a apropriação em si. Espero que todo mundo tenha entendido. Se você gostou, dá uma curtida. Nem que seja só porque eu estou ficando sem voz, eu não vou conseguir fazer outro vídeo, me desculpa. Mas eu tenho compromisso de fazer um vídeo todo dia. Ver se eu melhoro para amanhã fazer algo melhor. De qualquer forma, aquele abraço, obrigado a quem assistiu até agora. Se puder deixar um comentário, eu prometo que eu vou responder, até porque eu não preciso falar para responder. Eu tinha separado aqui um parágrafo para ler e eu acho que eu não vou ler. Vou só dizer aqui de onde ele está. Está no site Media Corporation do Ito Araújo. Deixa eu tentar ler, cara. É um texto, mas esse parágrafo aqui é interessante para fazer a gente pensar. Podemos encontrar por aí diversos documentários e vídeos sobre artistas que deram seu nome no mundo da música e que contam suas histórias de vidas ricas em detalhes e informações. Mas, enquanto os artistas negros, perguntando, né? Você sabe, por exemplo, quem foi Little Richard, Fat Dominos, Chuck Berry, Arthur Crudup? Suponho que não. Mas com certeza, ao menos, já ouviu falar dos Beatles, Bob Dylan, Led Zeppelin. Todos esses citados foram grandes influenciadores do gênero rock, funk, soul e blues. Mas que, curiosamente, somente os que você conhece são os que levam os títulos de rei. Cara, tá difícil, gente. Muito menos ganham homenagens. E se ganham, são pouquíssimas. É sabido que a origem do rock tem raízes em estilos musicais negros, como jazz, blues, funk, folk, gospel e soul, mas que só se popularizou quando músicos brancos passaram a usufruir desse gênero. É aquele ditado: a cultura negra é popular, mas o negro não. Eu achei muito legal porque meio que elucida isso, né, cara? Toda essa questão que foi levantada ali para a negra ali, na verdade, era mais ou menos sobre isso que ela queria dizer. Que muita cultura negra existiu, basicamente do que a gente adora e consome. Eu adoro todas essas bandas, Beatles, Bob Dylan nem tanto, mas Led Zeppelin eu adoro. Mas eu tenho que entender que quem criou aquilo que eles fizeram após são tão importantes quanto, se não mais. Só que, devido ao racismo histórico, a gente jamais dá valor àquilo que passou, criou, mas que nunca teve o verdadeiro valor. E é sobre isso que se fala a apropriação cultural nesse sentido, né? Eles acabaram que se apropriaram
fizeram sucesso, fizeram fortuna, e você se esqueceu de quem criou, da história. Um abraço e até a próxima. Deixa eu finalizar antes que eu perca de vez a minha voz. Fui!